Se você foi autuado pelo Detran do estado de Rondônia nos últimos anos, saiba que grande parte dessas multas são ilegais. Muitas pessoas aqui no estado de Rondônia já foram multadas ilegalmente, já sofreram a suspensão do direito de dirigir ilegalmente, já perderam a carteira provisória ilegalmente e já tiveram a CNH cassada ilegalmente. O motivo dessas ilegalidades é que grande parte dessas multas foram feitas por ocupantes do cargo de auxiliar em fiscalização de trânsito. A gente vai analisar nesse vídeo o porquê que essas multas são ilegais e como podem ser canceladas. Eu sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito, atuo aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, e vamos para mais um vídeo. Vamos iniciar? Todas as multas lavradas por auxiliares em fiscalização de trânsito do Detran de Rondônia podem ser canceladas por ilegalidades. O que eu vou dizer aqui praticamente se aplica a qualquer órgão de trânsito, mas o assunto que vamos tratar das ilegalidades é referente ao estado de Rondônia, em especial ao Detran do estado de Rondônia. Como assim também se aplica aos outros órgãos de trânsito, Eduardo? Todo órgão de trânsito é organizado por meio da lei e essa lei confere atribuições a alguns cargos para fiscalizar no trânsito e também lavrar o auto de infração. Se um servidor está em desvio de função e não tem essa atribuição, essa ocupação de cargo previsto na lei, se ele lavrar o auto de infração na fiscalização de trânsito, esse auto de infração é nulo, não pode produzir efeitos. E foi isso que aconteceu aqui no estado de Rondônia, é o que a gente vai analisar aqui no vídeo. Mas antes, se você ainda não deu a sua curtida no vídeo, já deixa a tua curtida aí, se inscreve no canal, porque isso me ajuda a divulgar o vídeo e o YouTube a entender que esse vídeo é relevante. O que a gente vai analisar nesse vídeo? Qual servidor do Detran pode lavrar o auto de infração no estado de Rondônia? Analisar os motivos das ilegalidades das autuações feitas por auxiliares. Como identificar o cargo do servidor que lavrou o auto de infração. E, por fim, como cancelar qualquer penalidade, seja ela de multa, suspensão, cassação da CNH, nessas situações. Primeira pergunta que a gente faz aqui: qual servidor do Detran de Rondônia pode lavrar o auto de infração? No estado de Rondônia, a gente tem a Lei 1638 de 2006, que organiza o plano de carreira, os cargos e as remunerações dos servidores do Detran de Rondônia. Essa norma conferiu única e exclusivamente aos ocupantes do cargo de agente de trânsito para realizar as lavraturas dos autos de infrações quando identificada algum cometimento de infração de trânsito pelos condutores. Vamos analisar aqui como que está na lei o cargo de agente de trânsito. Ele é um cargo que exige conhecimento em ensino médio e aqui a descrição das atribuições diz o seguinte: atividades de nível médio envolvendo conhecimentos e análise de documentação e vistoria veicular, assegurando que o mesmo trafegue de acordo com a legislação de trânsito, podendo, para tanto, lavrar o auto de infração. Então veja que a lei atribui poderes aos ocupantes do cargo de agente de trânsito para lavrar o auto de infração quando constatada alguma irregularidade ali na condução do veículo. Entretanto, a partir de 2011, o diretor do Detran expediu uma portaria que conferiu as atribuições do agente de trânsito de lavrar o auto de infração também aos ocupantes do cargo de auxiliar de fiscalização de trânsito. A justificativa dessa extensão de poderes pelo diretor é de que faltava efetivo dos cargos de agente de trânsito. Então o diretor editou uma portaria conferindo atribuições de lavrar o auto de infração por aqueles servidores que são ocupantes do cargo de auxiliar. Entretanto, se nós observarmos a lei estadual que organiza o plano de carreira e as atribuições dos servidores do estado de Rondônia no Detran, verifique que a habilitação profissional é de ensino fundamental, diferente do agente de trânsito, que é de ensino médio. Então a gente vê que os cargos são diferentes, a exigência de conhecimento é diferente, e em nenhum momento aqui da lei estadual está descrito que
os servidores ocupantes do cargo de auxiliar em fiscalização de trânsito possuem atribuições para lavrar o auto de infração. Como eu disse, é uma atribuição exclusiva dos ocupantes do cargo de agente de trânsito. Mas o que aconteceu então a partir de 2011? Muitas pessoas foram autuadas por auxiliares em fiscalização de trânsito, pois a portaria do Detran conferiu poderes para eles. Várias multas, suspensões da CNH, cassações, cancelamentos da CNH provisória foram realizados pelo Detran, com fundamentos em autuações realizadas por auxiliares em fiscalização de trânsito. Veja que a portaria, o diretor, contrariou uma lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa. A organização da lei é feita pela Assembleia, pelo Poder Legislativo. E o diretor, através de um ato unilateral dele sozinho, conseguiu estender os poderes de um cargo para o outro. Entretanto, diante dessa ilegalidade, o Ministério Público do Estado de Rondônia interveio e expediu a notificação recomendatória. Qual foi o teor da notificação recomendatória feita pelo Ministério Público dirigida ao Detran? A primeira recomendação é que ele faz o seguinte: ele fala que o STF já adotou o posicionamento a respeito da matéria e que entendeu ser inconstitucional o ato normativo, no caso a portaria, que muda a competência fixada em lei. E aqui ele vem e resolve e expede a recomendação dizendo que a portaria que alterou as atribuições do cargo de auxiliar em fiscalização de trânsito está em desacordo com a lei. E foi feita uma recomendação para que essa situação seja alterada mediante lei estadual, ou seja, na Assembleia Legislativa. O diretor do Detran não poderia ter feito isso sozinho. Essa recomendação do Ministério Público foi encaminhada para a Procuradoria-Geral do Detran. Em despacho jurídico citado acima, verifique a seguinte situação dita pela Procuradoria do Detran. Verifica-se disparidade acentuada entre os cargos envolvidos. Os cargos são de auxiliar e de agente. Pelo que não se concebe a possibilidade de alteração das atribuições do cargo de auxiliar em fiscalização de trânsito, pois acarretaria na sua efetiva transformação, ensejando em forma de provimento derivado de cargo público, o que é proibido pela Constituição Federal, e nesse sentido são vários os precedentes do STF. O que ele diz aqui? Que a diferença essencial, justamente na cobrança dos conhecimentos, na habilitação do cargo de auxiliar para o cargo de agente de trânsito, é justamente o que diferencia o poder deles de fazer a autuação. No caso, a lei confere a autuação apenas ao agente de trânsito. Como a gente viu na lei estadual, os ocupantes do cargo de auxiliar não possuem essa atribuição. E aqui no despacho jurídico também complementa. Assim, do ponto de vista da lei, não se concebe a aplicação isolada do artigo do CTB, não se vislumbrando possibilidade legal de delegação mediante portaria. Então, ele fala que essa portaria aqui está de desacordo com a lei e que isso não deveria ter ocorrido. Veja que, em 21 de maio de 2018, a diretoria do Detran, considerando a notificação do Ministério Público, resolveu revogar, a partir dessa data, a portaria de 2011 que conferia as prerrogativas do auxiliar em fiscalização de trânsito lavrar os autos de infração. Veja que essa portaria aqui, ela vale a partir do dia 21 de maio de 2018, ou seja, todas as autuações, multas, suspensão, cassação, cancelamento de carteira provisória para trás, aquelas pessoas que não recorreram e nem sabiam dessa informação aqui, foi tudo penalizada, porque o Detran, por iniciativa própria, ele não fez essa situação. Por quê? Porque essa portaria vale do dia 21 de maio para frente. Eduardo, mas como que eu vou saber se a autuação minha ou de um amigo foi feita por um agente de trânsito ou de auxiliar? Aqui no portal da transparência, no site do Detran, você tem a relação de servidores. Todo auto de infração vai ter a matrícula e o nome do servidor. Aí você vem aqui
e tem esse quadro com todos os servidores. Aqui eu recortei para você verificar ali o campo de matrícula, o nome do servidor que vai estar no auto de infração e o cargo que ele ocupa aqui, ó, auxiliar de fiscalização de trânsito, agente de trânsito, auxiliar administrativo, tem vários cargos dentro do Detran, cada um com sua atribuição. Mas aquele que tem a atribuição em lei de lavrar o auto de infração é sempre o agente de trânsito, pelo menos até o presente momento. Eduardo, então se a portaria era ilegal e o auxiliar de fiscalização de trânsito não poderia autuar, tem chance de cancelamento da infração ilegal? Vamos ver esse caso hipotético agora aqui, ó. Caso hipotético, Eduardo, foi abordado em uma fiscalização da lei seca do Detran em 2018. Fez o teste do bafômetro e foi constatada a presença de álcool no organismo. O teste deu positivo, hein? Teve a multa lá da lei seca. Depois de alguns dias, Eduardo foi notificado para pagar a multa de trânsito. Ao analisar a matrícula do servidor no auto de infração, constatou que o auto de infração foi feito por ocupante do cargo de auxiliar em fiscalização de trânsito. Eduardo quer recorrer, pois futuramente terá a CNH suspensa por 12 meses. A multa da lei seca ela também gera a suspensão da CNH. Essa situação verifique que o teste foi positivo. A multa, o fato de fato existiu mesmo. Foi cometida a infração de trânsito. Esse caso hipotético já foi enfrentado pelo Poder Judiciário. Multas anuladas pelo Poder Judiciário. Lei seca. Dirigir sob influência de álcool. Auto de infração feito por auxiliar em fiscalização de trânsito. Verifique essa sentença aqui, ó. Trata-se de ação declaratória de nulidade que segue no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública proposto por, risquei o nome, em desfavor do Detran, objetivando a nulidade do auto de infração, risquei também, lavrado com fundamentos no artigo 65. 65 é dirigir sob influência de álcool. Aduz, em apertada síntese, que auxiliar em fiscalização de trânsito que lavrou o auto de infração por ocasião e penalizou o autor é pessoa diversa do legalmente estabelecido no rol das prerrogativas dos servidores da autarquia estadual. Argumenta ainda que a prerrogativa estabelecida em lei insere-se somente ao cargo de agente de trânsito, conforme a lei estadual, criada por meio do processo legislativo, no caso da Assembleia, não podendo ser estendida aos auxiliares em fiscalização de trânsito mediante portaria. Esse foi o fundamento que o condutor ingressou na justiça questionando a ilegalidade do auto de infração feito por auxiliar. Veja aqui a sentença. A sentença fala que no âmbito do Detran, o único cargo que pode lavrar o auto de infração são os ocupantes do cargo de agente de trânsito. Ele faz aqui a linha do tempo, da portaria, do que aconteceu. E aqui no final, veja, em que pese a edição da referida portaria pelo dirigente máximo do órgão executivo estadual de trânsito, que no caso é o diretor, não se vislumbra a possibilidade legal de alteração das prerrogativas legais do cargo público mediante tal ato administrativo. Agora veja a conclusão da sentença dada pelo Poder Judiciário. Com efeito, acolho o pleito autoral para declarar a nulidade do auto de infração, uma vez que o ato emanado por agente incompetente é considerado inválido e, por consequente, atingindo todos os efeitos dele decorrente. Por consequente, impõe-se a devolução do valor pago pela multa. Então, o auto de infração foi declarado nulo, o condutor não teve a CNH suspensa e o valor pago indevidamente pela multa ilegal também foi devolvida. Por que eu disse que esse vídeo vale para todos os órgãos de trânsito? Porque todo órgão de trânsito vai ter uma lei que vai disciplinar qual cargo possui a competência, o poder, a atribuição para lavrar o auto de infração. Se você verificar na matrícula do servidor que aquela pessoa que lavrou o auto de infração não possui poderes na lei, seja ela estadual ou municipal, não pode prevalecer a penalidade ocorrida desse auto de infração. Isso ocorre muito em cidades onde o efetivo de servidores são pequenos, e aí eles pegam geralmente servidores com desvio de função e acabam lavrando o auto de infração.
Esse aqui a gente tratou do Detran do estado de Rondônia, o que aconteceu do período de 2011 a 2018. Muitas pessoas não sabem dessa situação, são penalizadas e até mesmo tem a carteira suspensa, todo um constrangimento, mas essa situação de desvio de função já foi reconhecida pelo Poder Judiciário, pelo próprio Detran, através daquele despacho jurídico, e também pelo Ministério Público que expediu a nota recomendatória. Então, se essa é a sua situação ou a situação de um amigo, saiba que é possível cancelar a infração de trânsito e evitar as penalidades ilegais diante dessa situação. Aqui está o blog, né? Caso você queira mais informações, o www.advogadotrânsito.com. Não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo, compartilha e te agradeço pela atenção.